Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. E está começando o Conexões. Eu sou a Camila Maia, jornalista da TV UFG, uma mulher branca, escuros e na altura dos ombros. Hoje visto uma camisa preta e estou sentada aqui num escritório, em frente a uma escrivaninha branca, a uma estante também branca, com alguns livros coloridos. Para fazer a interpretação para Libras no programa de hoje, nós contamos mais uma vez com a presença do professor Diego Barbosa, que é da Faculdade de Letras da UFG e também coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. Lembrando que você confere o nosso programa ao vivo na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG e nas redes sociais. Também escuta na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Bom, esse primeiro bloco são com algumas informações, tenho algumas informações sobre o mundo, sobre o Brasil, principalmente sobre o aumento da pobreza, que vem preocupando, viu? Apenas em 2022, o mundo deve ter 1 milhão de pessoas empurradas para a pobreza extrema a cada 33 horas. Ou seja, a cada 33 horas, 1 milhão de pessoas passa a ser considerada pobre, né? Passa a estar na extrema pobreza apenas nesse ano. Esse período de tempo é quase igual à velocidade do surgimento de novos bilionários que ocorreu durante a pandemia. A cada 30 horas surgia um novo bilionário no mundo. Então, a desigualdade aumentando, né? Surgem novos bilionários, enquanto pessoas acabam indo para a extrema pobreza. Esses dados são de um estudo feito pela Oxfam, que se chama Lucrando com a Dor, e que foi lançado no último domingo, às vésperas da reunião presencial do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. O estudo revela que um grupo um pouco maior do que 2.000 bilionários tem uma fortuna que chega a 12 trilhões. Então, 2.000 bilionários têm sozinhos 12 trilhões de dólares. Isso equivale a quase 14% do PIB global. As grandes empresas de setores como de energia, alimentação, tecnologia e medicamento foram as que mais lucraram durante esse período da pandemia. Enquanto isso, os salários ficaram parados e os trabalhadores estão tendo que encarar a alta nos preços de produtos básicos. E essa alta no custo de produtos básicos, como os alimentos, por exemplo, tem impulsionado também aqui no Brasil com que o cardápio dos habitantes do país fique cada vez mais escasso, ou seja, que dê para cada vez comprar menos alimentos e colocar menos diversidade na mesa. Em São Paulo, por exemplo, uma nota de R$50 não compra nem a metade dos alimentos que comprava há 10 anos, em 2012. O preço da cesta básica na capital paulista aumentou 43% em 4 anos. Hoje ela custa R$804 e é a mais cara do país. Aqui em Goiás não é muito diferente, a gente sabe, os produtos aumentaram muito também, e a nossa cesta básica também compromete a maior parte do salário mínimo. E uma notícia preocupante: 10 alunos denunciaram que foram vítima de abuso sexual depois de terem assistido a uma palestra sobre esse assunto em escolas da cidade de Campo Limpo de Goiás, que fica na região central do estado. Segundo a Polícia Militar, as crianças e adolescentes contaram que os abusos eram cometidos por pessoas conhecidas da família. Depois das denúncias, um funcionário da prefeitura chegou a ser preso suspeito de abusar da própria filha. Nenhum dos dois foi identificado para a segurança dessa criança. Em nota, a Prefeitura de Campo Limpo de Goiás informou que o funcionário foi exonerado assim que houve o conhecimento da denúncia. O município afirmou também que vai disponibilizar assistente social e psicólogos para acompanharem as crianças, os adolescentes e as famílias. Para terminar esse bloco, uma dica de qualificação profissional.
Jovens e adultos que já concluíram o ensino médio podem se inscrever na seleção para os cursos técnicos subsequentes do Instituto Federal de Goiás, o IFG. Ao todo, são 120 vagas para os cursos de Eletrotécnica, em Goiânia e em Tumbiara, e Agrimensura, na capital e na cidade de Jataí. Os candidatos interessados devem realizar a inscrição pela página ifg.edu.br até o dia 22 de junho. Na inscrição, o candidato vai optar se quer concorrer pelo sistema universal ou se pretende concorrer pela reserva de vagas. Nesse sistema, 50% das vagas são destinadas a quem concluiu o ensino médio integralmente em escolas públicas. Para saber mais informações de locais de prova e também como realizar a sua inscrição, acesse o site do IFG, que está aparecendo aqui na sua tela, ifg.edu.br. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre mortalidade materna aqui no Brasil, um tema muito sério, já que o país se encontra acima dos números propostos, né, pela ONU como aceitáveis. Só para você ter uma ideia, os números aceitáveis são de 70 mortes a cada 100 mil habitantes. E aqui no Brasil, pelo menos no ano passado, 2021, morreram 107 gestantes ou puérperas a cada 100 mil habitantes. Se você quiser fazer alguma sugestão para Conexões, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Vão aparecer aqui embaixo os nossos símbolozinhos. É só procurar por TV UFG que você acha facinho. Além disso, nós temos um WhatsApp. Anota aí ou tira foto da tela. Nosso número é 62 99181 1406. 62 99181 1406. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 26 de abril. Eu sou a Camila Maia e continuo com você até às 5h30 da tarde, na TV UFG e na Rádio Universitária. Quem vai fazer a interpretação para Libras neste bloco é o professor Diego Barbosa, da Faculdade de Letras da UFG e também coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o Labitav. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. Bom, vou fazer a descrição do professor Diego para que você possa saber quem ele é. Ele é um homem de pele branca, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e uma barba cheia. Hoje ele veste uma camisa social preta e está em frente a uma parede branca, onde faz a interpretação para Libras. E você assiste ao Conexões no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site da TV UFG e também no aplicativo. Esse aplicativo você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android. O programa também é exibido no YouTube e no Facebook. Se você preferir, dá para escutar o Conexões na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se você não conseguir conferir às 4h30 da tarde da quinta, dá para assistir ao programa tanto no nosso canal do YouTube quanto no Facebook, os vídeos continuam salvos lá, e também dá para escutar o programa em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. Bom, e agora a gente vai tratar do tema central do nosso programa de hoje, que é a mortalidade materna no Brasil. Isso porque, no próximo sábado, dia 28, é celebrado o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna. Para você que não entende esse conceito, é considerado mortalidade materna, né, morte materna, de mulheres que estão em gestação, no momento do parto e também no período de 42 dias depois do término da gestação. Essa morte causada por qualquer causa relacionada com a gestação. No Brasil, os números são bem alarmantes em relação a isso. No ano passado, o painel de monitoramento de mortalidade materna apontou que houve uma média de 107 mortes de mulheres a cada 100 mil nascimentos.
Esse número é muito superior ao que é estipulado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Esse objetivo propõe que o número aceitável é de 70 por 100 mil habitantes. Então, fazendo a comparação, né, no Brasil, 107 mortes a cada 100 mil habitantes. E para falar um pouco mais sobre essa questão, aqui no Brasil e no estado de Goiás, nós recebemos a ginecologista e obstetra Maria Elaine Oliveira. Muito obrigada pela sua presença, Maria Elaine. É muito bom poder contar com você para falar sobre esse tema. Olá, muito grata pelo convite, né, por estar aqui falando de um tema de tamanha importância, que medidas devidamente tomadas conseguem mudar o desfecho. Então, acho que hoje nós temos que levantar essa bandeira aqui e reduzir a mortalidade materna. Bom, Maria Elaine, queria que você começasse explicando para a gente, tentando explicar, né, que eu acredito que as causas sejam multifatoriais, mas por que o Brasil está acima dessa média proposta pela ONU? Existe ainda um alto número, né, de mortalidade materna no país? Dá para a gente tentar explicar isso um pouquinho para o nosso telespectador e ouvinte? A mortalidade materna está muito relacionada aos índices econômicos de um país. É sabido que países em desenvolvimento, eles tendem a ter taxas de mortalidade materna muito maiores que países que já estão em franco desenvolvimento. Isso é comparável, por exemplo, na Europa. Se a gente pegar a Suíça, que eles têm 3 ou 7 mortes maternas a cada 100 mil. No Brasil, a gente vive um desfecho muito ruim de 107 casos, né? E isso se agravou muito com a pandemia. Então, o maior número de mortes maternas no último ano foi decorrentes da Covid. Foi uma forma alarmante e isso mostra que nós não estávamos preparados para atender essas gestantes, e as campanhas anti-vacinas agravaram muito a condição dessas grávidas. Eu tive algumas grávidas e algumas puérperas que morreram decorrente da Covid numa fase que a vacina já estava disponível e que elas não quiseram vacinar. Eu trabalho no Hospital Estadual da Mulher, hoje EMU, antigo materno infantil, e eu sempre começava o pré-natal perguntando quem já vacinou e quem ainda vai vacinar. Muitas gestantes se negaram a vacinar e a gente explicava que o fato de elas já serem gestantes de alto risco, elas tinham uma chance muito maior de mortalidade materna e fetal. Mesmo assim, algumas se negaram e algumas entraram nessa casuística das 107 mulheres a cada 100 mil habitantes. Maria Elaine, vou interrompê-la só para fazer uma pergunta que eu acredito que seja importante nesse ponto que você está falando da vacinação. Houve uma questão envolvendo o tipo de vacina, né? O fabricante da vacina, a grávida deve tomar essa ou aquela vacina. Eu acho que isso pode ter gerado também um pouco de angústia e muitas vezes as pessoas não recebem a informação da melhor forma possível. Hoje, momento que nós vivemos agora, maio de 2022. Qual vacina a grávida deve tomar? Há uma indicação específica? Quando ela deve tomar? Deve tomar a 4ª dose? Como é que nesse momento se encontra esse processo? Eu acho que a respeito das vacinas e da eficácia dessas vacinas, eu acredito que nós já superamos tudo isso, né? Logo quando começou a vacinação, teve aquele caso de tromboembolismo materno, uma morte materna, e aquilo ali apavorou todo mundo, e no meio de um contexto de antivacina que agravou ainda mais, está mais que provado que as vacinas, por exemplo, as quais nós vacinamos as nossas grávidas e puérperas, que a Coronavac e a Pfizer, elas são seguras para usar durante a gravidez e o puerpério. Então, isso tem que ficar sacramentado aqui, que as mulheres precisam se vacinar. A gente está vendo aí mais um número grande de novos casos de Covid, bem mais brandos, porque grande parte da população está vacinada. Então, acredito que essa casuística de Covid, essa nós vamos sanar, né? Nós vamos voltar a cuidar das outras causas de mortalidade materna, que no Brasil compreendem as principais, as hemorragias puerperais,
e as síndromes hipertensivas e infecciosas. Explica para a gente essas 3 causas que você falou, que são as principais, né, que levam à mortalidade materna. As hemorragias, as síndromes hipertensivas e infecções. Então, explica para a gente um pouquinho o que seriam elas. Vamos lá. Vamos falar pelas síndromes hipertensivas. Então, são as pacientes que, por exemplo, elas já são hipertensas crônicas, elas já têm pressão alta antes da gravidez ou antes de 20 semanas, e elas, ao longo da gravidez, elas têm uma chance maior de fazer picos hipertensivos, de hemorragias. Então, falando de hipertensão crônica, da pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão específica da gravidez e que ela surge a partir de 20 semanas. E quanto mais precoce ela surge, mais grave é o desfecho. Então, dessas pacientes que têm pré-eclâmpsia, elas podem cursar com patologias extremamente graves, que é a pré-eclâmpsia grave, que pode fazer hemorragia, a eclâmpsia, e a condição muito grave que a gente fala de Near-Miss, quando essas pacientes já estão evoluindo para a síndrome HELP. Que tudo isso, se eu faço um diagnóstico, faço um pré-natal, para começar eu ter acesso ao pré-natal, e se eu tenho no pré-natal pessoas capacitadas para atender, ou uma rede terciária para referenciar, o que acontece? Eu vou diminuir, essa que é uma das principais causas de morbimortalidade materna e fetal. Então, falamos daí das causas da hipertensão, que no Brasil as hipertensões lideram, né, o índice de mortalidade materna. A segunda causa, as hemorragias no Brasil são causas importantes. Então, as hemorragias que geralmente acontecem na primeira hora pós-parto, são hemorragias puerperais. Dentre elas é a atonia uterina e a placenta prévia, são causas de hemorragia importantes, e o descolamento prematuro de placenta, que na grande maioria está relacionado com as pacientes que são pré-eclâmpsia. Olha só, tudo isso pode ser diagnosticado de forma mais precoce e conduzida de forma mais segura. São causas que podem ser evitáveis. Então, quando a gente tem um pré-natal bem feito, uma rede terciária adequadamente preparada, com infraestrutura, são causas que são, sim, evitáveis. Uhum. Falamos das 3, né, doutora? Uhum. Das 3 causas. A senhora destacou a questão das infecções. Uma, né? Isso, infecções. Estava tentando me lembrar aqui se a gente falou das 3. As infecções. Então, as infecções, essas são as que mais doem na gente, né? Que são coisas que são muito preveníveis. Então, às vezes a paciente tem uma infecção urinária lá no pré-natal. Se ela toma um antibiótico em casa, lá, por exemplo, uma nitrofurantoína, um remédio que custa R$5 o tratamento completo, ela trataria infecção urinária, ela não teria um trabalho de parto prematuro, ela não teria uma infecção, né, que a gente chama de sepse, que evolui para sepse grave, que evolui para choque séptico e que evolui para Near-Miss. Near-Miss, o que a gente fala é quando a paciente muito grave, com altas chances de ir a óbito. Olha como são coisas preveníveis, né? Por exemplo, uma infecção urinária. Você tratou, você sai dessa condição. Se você não trata, o que a gente tem que lembrar? Que a grávida, ela vive numa condição de imunossupressão. E tudo que é infecção nela evolui de forma muito abrupta. Consegue entender a importância de eu fazer diagnóstico e de tratar precocemente? Então, uma simples infecção urinária, ela vira uma infecção grave com mortalidade materna. Outro exemplo, uma pneumonia em grávida. O desfecho é muito ruim, porque a grávida, como o abdômen dela está ocupado com o útero volumoso, ela ventila mal, entendeu? O pulmão não tem aquela complacência grande, então a área de troca pulmonar dela é reduzida. E olha só, ela tem uma área de ventilação reduzida
e ela tem que trabalhar por 2. Então, isso piora muito os desfechos. Então, por exemplo, quando a gente vive nessa época de H1N1, olha eu falando de novo de vacina e de prevenção, né? Então, quando a gente, há tempos atrás, né, nós vivemos aquele surto de H1N1, desfecho muito triste, aquilo é de cortar o coração. É igual a gente reviveu tudo isso na Covid, né? Que a paciente chega um pouquinho cansada, 12 horas depois ela está entubada, um prognóstico muito ruim, e muitas vão a óbito. Então, por exemplo, se elas se vacinam, se elas têm queixa respiratória, hoje em dia todo mundo tem oxímetro em casa, né? Piorou a saturação, procure o hospital. Então, tudo isso vai mudar. Por exemplo, no caso do H1N1, ou o Tamiflu, mudou a vida de tanta gente, né? O desfecho. Então, o que a gente precisa? De falar sobre isso, de melhorar as formas de explicar isso para a população. As pessoas têm que saber o que é, como cuidar, né? O saber faz com que a gente tenha uma condição de buscar recursos, de reivindicar recursos. Bom, Marielane, você falou muito da questão da importância do pré-natal. A gente sabe que existe o pré-natal oferecido na rede pública, né, para as mulheres de todo o país, mas é importante lembrar que tem que seguir certinho, né? O número de consultas, de exames a serem realizados. Hoje, uma mulher que não tem condição de pagar por consultas ou não tem um plano de saúde, ela consegue ser bem atendida nesse pré-natal, ela pode se sentir segura que a gravidez vai transcorrer da melhor forma? Camila, eu vou falar uma coisa que é triste, mas nós precisamos falar porque a gente precisa melhorar. A nossa rede básica, ela está muito desfalcada. Grande parte das gestantes fazem pré-natal com enfermeiras. Eu não estou falando que isso não é, que isso é ruim. Eu estou falando que a gente precisa de ter um pré-natalista. A enfermeira nos auxilia muito, mas a gente precisa de um médico, a gente precisa de um obstetra. A visão do pré-natal de um obstetra é muito diferente de uma enfermeira e de um médico generalista. Nós, obstetras, nós estudamos patologias que são próprias da gravidez. Isso muda desfecho. Se você me perguntar se as pessoas conseguem, não porque elas não querem, que elas não foram atrás, mas elas não conseguem porque não tem ginecologista na rede básica. Isso é muito triste. Então, isso pensando na capital, no estado todo? No estado todo. Por exemplo, o que eu percebo muito do nosso pré-natal no Hospital Materno-Infantil, que o EMU hoje, que as pacientes elas chegam tardiamente para nós, porque o diagnóstico é tardio, então faz o diagnóstico tardio, às vezes não fazem o diagnóstico. Então, por exemplo, o desfecho é muito ruim. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela é diabética e cardiopata. Gente, é muito comum, e nefropata ainda. Tem vários casos que eu posso citar, inúmeros casos no nosso pré-natal. Elas chegam no nosso pré-natal, por exemplo, já com 32 semanas. Quando elas chegam, já estão descompensadas da parte cardíaca, elas já estão com uma lesão renal se agravando, porque a gravidez você coloca o rim para trabalhar por 2. Você está me entendendo? Um bebê que, como ela não cuidou do diabetes lá no começo, provavelmente ele já tem uma cardiopatia fetal, porque é uma causa de má formação fetal, principalmente as cardiopatias, são as mães diabéticas. E com isso ela aumenta a chance de fazer uma pré-eclâmpsia. Entendeu? Então, se eu não tenho alguém que faz o diagnóstico precoce, que comece a tratar precocemente, por exemplo, ok, tá lá no posto, mas se é uma médica que faz um pré-natal no posto, ela faz o diagnóstico, ela vai referenciar para a rede terciária de forma mais precoce. Muda o desfecho. Sei.
Estamos de volta com Conexões. Acredito que você percebeu que tivemos um problema técnico. Infelizmente, isso acontece quando a gente está gravando o programa de forma remota, como nós ainda estamos fazendo no Conexões. Logo a gente volta para o estúdio. Isso vai ser mais difícil acontecer, mas peço desculpas para a Marielane, nossa entrevistada, para você que está nos assistindo aqui no Conexões. Mas para a gente finalizar rapidamente a nossa conversa sobre mortalidade materna, com a presença da ginecologista e obstetra Marielane Oliveira e com a interpretação para Libras feita pelo professor Diego Barbosa. Tenho só mais uma pergunta para Marielane. Marielane, queria só que você fizesse aí desse um recado para mães ou mulheres que estão interessadas em ter uma gestação, né, engravidar. Quais os tipos de cuidados elas devem tomar? O que elas devem ficar mais ligadas, né, para evitar complicações, para evitar algum tipo de problema? Você citou questão, por exemplo, da diabetes, da hipertensão. É bom que a mulher que quer engravidar ou que está grávida fique atenta a isso? O pré-natal, ele começa antes de gestar. É muito importante que as pretendentes à mamãe, que elas procurem um ginecologista, façam todos os exames antes de engravidar. Por que disso? A gente consegue evitar as mortes, por exemplo, de pacientes, por exemplo, que estão com diabetes descompensado, com hipertensão descompensada, que ela melhora essa condição clínica para depois gestar. É fundamental fazer o pré-natal. O pré-natal, ele faz diagnóstico precoce, ele muda o desfecho. Como a gente já falou, uma paciente que começa a desenvolver uma hipertensão, se ela é conduzida da forma correta, ela começa precocemente o uso dos antihipertensivos, tudo isso vai dar o desfecho final. Uma rede básica estruturada e uma rede terciária estruturada muda os índices de mortalidade materna. Lembrar que o puerpério também é um período de risco, que as mulheres até 42 dias depois do parto, elas devem ficar atentas às alterações, tanto quanto sinais de infecção, febre, ou, por exemplo, as tromboses, o surgimento de pressão alta no puerpério também deve ser avaliado, deve ser conduzido. Gestantes e puérperas que percebem alterações, procurem um obstetra, façam corretamente as consultas de pré-natal, façam seus exames, isso muda desfecho. O Brasil tem que sair dessa condição de alta mortalidade para uma condição de níveis de mortalidade que esses que não são evitáveis. Os que são evitáveis, nós temos que acabar com eles. Então, falamos de pré-natal e vamos falar aqui de vacinas. As gestantes precisam se vacinar. Nós estamos aí com a vacina da gripe agora, um novo ciclo, que vacinem. Quando chegar a vez de vocês fazerem um reforço da vacina da Covid, vacinem. A vacina de tétano é importante. Então, de hepatite B é importante. Vacinem. Isso muda a vida de muita gente. Mãe não pode morrer. A gente fala isso todo dia, porque um filho, o desfecho dele é completamente diferente. Então, a gente fala isso todo dia nas nossas visitas com os nossos alunos, e a gente luta firmemente contra isso. Mãe não pode morrer. Perdão. Um ótimo destaque feito pela Marielane, ginecologista obstetra, para as mães procurarem nos postos de vacinação, completarem o cartão de vacinação, né, para saberem quais as vacinas são importantes de serem tomadas nesse momento. Não é momento para a gente ter negacionismo científico, né? Ainda mais quando você está grávida, é preciso confiar na ciência, que é ela que pode nos ajudar, né? Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, muito boa todas as explicações que a senhora nos ofereceu. Espero que a gente possa voltar a falar sobre esse assunto, sobre assuntos também mais felizes, né, a respeito de melhoras nesses números. A gente espera que o Brasil avance nessa condição. Muito obrigada. Até mais, e daqui a pouquinho a gente volta com Conexões, então não sai daí, o intervalo é rapidinho.
Esse é o último bloco do Conexões e eu sou a Camila Maia. Fico com você na TV UFG e na Rádio Universitária até às 5h30 da tarde e continuo contando com a presença do professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras no programa de hoje. E esse bloco bem curtinho, para a gente finalizar a nossa quinta-feira, vai falar sobre arte. Primeiro são algumas dicas para quem quer acompanhar aí atividades artísticas. A 4ª edição da Feira de Arte Goiás, a Fargo, será realizada de forma híbrida, ou seja, de forma remota e presencial, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, que fica no Centro Oscar Niemeyer. O evento começa amanhã, sexta-feira, e vai até domingo. A Fargo é a maior feira de negócios e artes do Centro-Oeste, e nesse ano promove o Prêmio Estímulo Fargo, que vai premiar 20 artistas locais já selecionados, com uma premiação em dinheiro para promover as artes aqui no estado. Então, só repetindo aí, Fargo, de sexta até domingo, lá no MAG, que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E a Escola do Futuro em Artes Basileu França realiza uma exposição coletiva dos alunos de artes visuais. A exposição se chama Traços, Aquarelas, Desenhos e Ilustrações. Ela tem a curadoria de professores da instituição, Carlos Gonzaga, Múcio Nunes, Poli Duarte e Vinícius Ziano. Essa exposição apresenta mais de 50 obras de 35 expositores. Ela fica aberta para toda a comunidade até o dia 3 de junho. O horário de visitações é de segunda a sexta, das 8 às 11h30 da manhã, e de 1h da tarde até às 6h da noite. E a entrada é gratuita. Então, vai lá conferir o trabalho dos alunos da Escola do Futuro em Artes Basileu França. A Escola Basileu França fica na Avenida Universitária, no setor universitário. E algumas dicas para quem produz cinema aqui no estado de Goiás. Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Go Film Festival, que desafia a realização de filmes em só 24 horas. O objetivo é estimular a produção audiovisual. E por isso qualquer pessoa pode participar, mesmo que não tenha experiência prévia. A novidade desse ano é uma premiação de R$2.000 para os melhores curtas goianos, escolhidos pelo júri e pelo público. Também há aí uma escolha do melhor curta nacional na visão do público. A largada do desafio é no dia 2 de julho, às 6h da tarde. Para mais informações, acesse o site gofilmefestival.com.br gofilmefestival.com.br. E roteiristas e diretores goianos podem escrever projetos na oficina Design de Audiência, na 21ª Goiânia Mostra Curtas. Os profissionais de Goiás podem escrever projetos de longa-metragem de ficção. 3 projetos goianos selecionados vão receber o acompanhamento da consultora de design de audiência, Marina Tarabai, e do produtor Rafael Sampaio. A oficina vai oferecer aos participantes a experiência de explorar o potencial de diversas ferramentas para pensar as audiências e os públicos, desde a etapa de desenvolvimento, ampliando a abordagem clássica da comunicação e do marketing. As inscrições vão até o dia 3 de junho e podem ser feitas pelo site goianiamostracurtas.com.br goianiamostracurtas.com.br. Os interessados podem participar de forma gratuita e online. E o festival Goiânia Mostra Curtas será entre 5 e 10 de julho. E para finalizar, também estão abertas as inscrições para o Canto da Primavera Kids, que será realizado em Pirenópolis, entre 22 e 26 de junho. As inscrições podem ser feitas nas escolas das redes estadual e municipal, ou então na prefeitura dos municípios. Pais e responsáveis das crianças e adolescentes podem procurar, então, esses locais. Quem mora em Pirenópolis também pode participar dessa seleção, desse concurso musical, o Canto da Primavera Kids. O evento tem um formato de concurso, e 2 categorias. Uma para quem tem entre 4 e 8 anos e outra para quem tem entre 9 e 14 anos. Então, se você gosta de cantar, procura aí para se inscrever e participar desse evento. Conexões de hoje chega ao fim. Espero que você tenha um ótimo final de tarde e te espero na próxima quinta-feira. Até lá!